Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast que é meu, seu, ele é nosso, que vem com a ideia, com o intuito de trazer bem-estar, saúde mental, falarmos de terapia, falarmos de coisas que agreguem para nossas vidas. E hoje vamos falar sobre saúde mental pública e mais nichado ainda, mais aprofundado ainda, falar de CAPS. Você sabe o que é CAPS? Eu acho que você não sabe, se sabe, sabe pouco. Hoje a gente vai elucidar tudo isso aqui com a nossa convidada. Por favor, se apresente, conte quem você é, fique à vontade e obrigado por ter aceito o convite. Imagina, obrigada a você. Sou Flávia, sou psicóloga, sou psicanalista, atuei em alguns CAPs, né, entre adulto, AD, fiquei mais tempo, na verdade, em CAPs infantil, aqui no Grande ABC, tenho uma formação em saúde mental e clínica psicanalítica. Atualmente não estou mais diretamente trabalhando no CAPs, mas pretendo ainda, enfim, estudar bastante isso e, de alguma forma, estar atuando em supervisão, enfim, pensar um mestrado aí para essa atuação junto ao SUS. Sim. Você gostou muito do CAPS assim, do SUS assim, depois que você vivenciou? Eu acho muito interessante, assim, eu acho que é uma escola e realmente enfim, pensar que a gente tem que fazer uma psicologia, uma psicanálise que acesse a população brasileira. Né? Enfim, que vá de acordo com as necessidades. E uma dessas possibilidades é atuando no SUS, né? Sim. A gente fala muito, sempre quando vem algum convidado que é psicólogo, a gente fala da terapia e tal, etc. E aí sempre chega num ponto em que as pessoas falam o seguinte, falam que a terapia não é acessível para todos, né? Geralmente custa um valor alto que nem todo mundo tem esse acesso. Sorte das pessoas que têm esse acesso, que têm essa possibilidade de se tratar, de se analisar, de se cuidar, mas na hora do aperto, a maioria das pessoas não consegue ter esse acesso. Então, imagino eu que a ideia do SUS é trazer, e no CAPS, né, do NAPS, do RAPS, tá, etc., é trazer isso mais forte ainda, né, do NASF, por exemplo, né, é trazer isso. Eu acho que a ideia da saúde mental voltada para o público, ela existe, mas acho que ainda precisa de mais intensidade. Aí talvez por isso que você se interesse em fazer isso se mover, essa roda se mexer. Ah, sim, com certeza, né? A gente vem aí também de um histórico governamental de muito desinvestimento no SUS e isso tem impacto tanto no profissional, né, quanto no usuário que está sendo atendido, né? Isso explica muito do porquê os serviços não estão funcionando como eles deveriam, né? Então a gente precisa também lembrar que as coisas não vão funcionar enquanto não se investir de fato em dinheiro, enfim, estruturação dessas políticas. Isso melhora muito os serviços e faz com que essa grande parcela da população que não pode pagar, e tudo bem, também acesse isso por meio, na verdade, do que já é pago dos impostos. Sim, sim. Exato. Aquela ideia de que o SUS é de graça, não é de graça. Não, nem um pouco, Exato. Perfeito. Mas antes de falarmos, já estamos falando, mas antes de falar ainda mais do CAPS, tal, etc., me conta, por favor, como foi pra você, eu sempre pergunto pra todo psicólogo que vem aqui, mas pra você, como foi se enveredar na psicologia, o que te chamou a atenção, se você sempre quis isso, se, sei lá, era algo que você sempre desejou ou não, como é que isso funcionou pra você? Eu acho que tem muito a ver com a minha história. Eu fui uma criança que fez análise, bem pequena. Eu não lembro muito, assim, cognitivamente falando, mas eu tenho uma lembrança afetiva de ser um processo muito bom, de que eu gostava muito, que me fazia muito bem, eu me sentia muito bem naquele espaço. Eu acho que isso tem uma marca, eu diria até inconsciente, né, do que foi isso. E eu tenho também psicólogos e psicanalistas na família, então isso já estava dentro de um campo de possibilidades, além de ter tido uma marca em mim mesmo, né. Eu acho que para mim fazia muito sentido, ainda faz, na verdade, a ideia de ajudar as pessoas por meio da palavra mesmo, né, por meio da troca interpessoal, enfim. E aí foi assim que eu entrei. E se você quiser responder, você pode, senão tudo bem. Mas quando você começou a fazer análise? Quando eu comecei? Que idade? Você falou que... Uns 4, 5 anos. 4 aninhos? E aí ali você começou e você ficou por quanto tempo assim? Nem minha mãe sabe de responder essa pergunta, mas eu acho que até mais ou menos uns 9, por aí. Então foram mais ou menos 5 anos de análise aí de terapia. Quando criança. Depois você fez outros momentos também. Isso, aí depois já na faculdade, na verdade. Na faculdade é muito obrigatório, né? Isso. Cara, eu lembro da faculdade com muito disso. Eu também nunca tinha feito terapia. E aí os professores falaram assim, olha gente, vai chegar em determinado momento que vocês precisam fazer. Um pouco por conta da intensidade que é a faculdade por si só, né, da graduação, mas porque a gente ia começar a lidar com algumas situações que nos confrontavam. Eu lembro no primeiro dia da graduação
Que o professor falou, por que você tá aqui? Aí as pessoas falaram, pra me conhecer melhor, né? Não sei, você deve ter ouvido isso também em algum momento. Sim. Pra me conhecer melhor. Eu pensei comigo, a pior resposta que ela deu. Porque ela até pode. Pode ser que durante as aulas ela comece a perceber algumas coisas acontecendo na vida dela. Mas a partir do momento que ela busca se conhecer melhor ali, ela vai entrar em crise em algum momento existencial. Porque vai bater ali alguma coisa que o professor é psicólogo, mas ele não tá ali como psicólogo, tá como professor. Uma hora dá ruim, né? E aí entra a necessidade de terapia. Eu lembro que no final da graduação, todos estavam fazendo terapia. Todos. No começo, alguns tal, porque nem só por conta de dinheiro, mas por conta de tempo. Sei lá, eu não tinha. Eu começava a trabalhar, ia pra faculdade, ia pra casa. Sábado eu também trabalhava. Nunca tinha tempo, né? Mas depois as pessoas vão se identificando. Eu acho que tem um ponto que nem todo psicólogo é terapeuta. Acaba que a maioria de nós somos, né? Sim. Mas eu acho que se você pretende ser um terapeuta, e o Freud até falava isso, né? A gente capta o inconsciente do outro com o nosso próprio inconsciente. Então, como que você se propõe a dispor de um exercício para o outro que você não faz em você mesmo? Né? Então, ele faz uma metáfora que é como se você fosse afinar o seu instrumento de trabalho. Né? Então, minimamente de tempos em tempos seria necessário você estar em análise, enfim, terapia. Não, assim, eu entendo assim, tá? E você pode não concordar também. Mas eu entendo que não necessariamente você tem que estar o tempo inteiro em terapia, sim. mas vira e mexe, apertou o negócio ali, deixa eu... geralmente nós temos o psicólogo favorito, então o que já tem nosso histórico, aí você chama ele, tudo bom? Você pode atender de novo? Tá? Tem coisa que eu tenho que tratar. Você falou de afinar, do Freud, e eu lembrei de uma coisa que eu e minha esposa geralmente frequentamos, tá? Uma orquestra sinfônica, e como eles afinam o instrumento? Fica um lá na frente, manda, não sei falar isso, mas sei lá, dá na nota, faz e os outros tentam chegar na nota. Ele fica lá tocando até a pessoa chegar na nota. É parecido, talvez, né? A analogia do Freud que ele quis passar. Uma vez que ele era austríaco, não é? Isso, Áustria, Viena, Mozart... Tudo ali, né? Tudo ali, né? Então, pode ser que ele pegou até essa analogia desse povo aí. Tô inventando, tá? Não sei. A gente entrou em associação livre aqui. Quem dirá eu saber onde Freud aprendeu essa ideia dele, mas imagino que possa ter vindo dali, né? Ele afina primeiro para os outros serem afinados. Faz sentido. Vamos então voltar para o CAPS. Explica para nós o que é o CAPS. Pessoas não sabem e foi um dos motivos pelos quais eu quis trazer alguém aqui. Porque em vários podcasts, em dados momentos, a gente falava de saúde mental, aí falávamos sobre CAPS, falávamos sobre NAS, falávamos sobre isso e aquilo, mas ainda é muito vago. E eu falo isso com certeza porque as pessoas não sabem. Quando você fala assim, sabe o que é CAPS? Não sabe. Ou então alguma pessoa pergunta, Davi, preciso passar na terapia pelo SUS, como eu faço? Não sabe, não sabe. Então, explica para nós primeiramente o que é a sigla CAPS e o que é o CAPS. CAPS, a sigla, Centro de Atenção Psicossocial. Perfeito. A ideia do CAPS, na verdade, ela surge ali na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica brasileira, se for pensar anos 70 e 80, né, em que foi se entendendo, e aí com muita luta social e movimentos culturais, enfim, que os grandes asilos, os manicômios, na verdade, eles não eram, enfim, tinham muito, muito pouco a ver com o tratamento, e eram formas, de violência e de opressão e segregação. Reclusão. E de reclusão, né, enfim, comparados a, enfim, qualquer outro tipo de instituição total, e presídios, enfim. E aí, com muito esforço também dos familiares, dos próprios usuários, enfim, das pessoas que conseguiam responder por elas mesmas, enfim, e dos trabalhadores, fez-se um movimento, e aí com várias dimensões, né, institucional, judiciária, enfim, política, cultural, para tentar, de alguma forma, redirecionar essa assistência a essas pessoas, os portadores de transtornos mentais, né. Isso ficou bastante tempo em debate jurídico, vamos dizer, até que em 2001 sai a Lei 10.216, que redireciona esse modelo, enfim, coloca a internação como uma última opção dentro de um tratamento, enfim, priorizando tratamentos comunitários e um cuidado em liberdade, né, na verdade. E aí, em outras portarias, foi-se, de alguma forma, direcionando e qualificando o que seriam esses CAPs em alguns tipos, né? Tem o álcool e drogas, o infantil e adulto, CAPs 1, 2, 3, que tem a ver com o tamanho do município, a quantidade de pacientes atendidos, enfim, a quantidade de equipe e coisas do tipo, né? A ideia é que o CAPs atenda casos graves, então transtornos mentais graves, e que outros serviços da rede do SUS, né, isso foi preconizado principalmente em 2011, quando a gente entende que existe uma RAPS. RAPS também é uma outra sigla, Rede de Atenção Psicossocial.
né? E o CAPS seria um dos pontos, entendendo que o cuidado em saúde mental ele não precisa ser feito apenas neste serviço. Ele pode ser feito dentro de uma unidade básica de saúde, com ou sem NASF, ele é feito dentro de uma internação quando isso realmente é necessário, né? Ele é feito dentro de um serviço residencial terapêutico, que foi o serviço que abarcou aqueles pacientes dos hospitais psiquiátricos que não conseguiram voltar para suas casas, ou que não tinham família, ou que já estavam tão cronificados que não tinham condição de ter uma circulação independente na vida. E todos esses são pontos dessa rede que deveria trabalhar em conjunto, sendo que o CAPS seria um deles, um serviço bem estratégico, bem importante, mas que ficaria com os casos mais graves e em crise também. Uhum. Você falou que deveria. Por que deveria e não é? Na prática, e acho que isso tem muito a ver com essa desarticulação e essa desestruturação do SUS em função de um histórico desinvestimento, né? E de uma política governamental que, de alguma forma, ativamente, né, quis destruir o SUS. Mas, enfim, os serviços desestruturados, e principalmente a atenção primária em saúde, que é isso que a gente chama de UBSs, acaba não conseguindo absorver o que seriam os casos leves. Uhum. Tem-se uma grande dificuldade nisso por questões de RH, por questões de preparo, por questões de identificação com a demanda, né? Às vezes na atenção primária de saúde eles não querem saber do paciente que está mais deprimido, que está mais triste, ou do usuário de substância, enfim. Isso de alguma forma dificulta que esses serviços absorvam as demandas mais leves e muito disso acaba sendo redirecionado aos CAPs. Isso é um problema geral, assim, que você escuta de todos os trabalhadores de todos os tipos de CAPs mesmo. Uhum. Você estava falando dessa desestruturação e é uma coisa que eu sinto, tá? Eu sinto que todas essas instituições, CAPs, RAPs, NASF, eu sinto eles não agregados, mas desagregados. Tipo assim, não é por igual você falou, a ideia aqui é que o RAPs ele seja central, certo? Isso. Uhum. E aí vem o CAPS, vem o NASF, vem o AD, vem... Uhum. É pra ser mais ou menos assim, eu entendo mais ou menos É uma assim. rede mesmo, né? Vários pontos rede conectados. Mas a rede, eu sinto assim, não, eu posso estar muito errado, por talvez não vivenciar tanto, mas toda vez que eu, sei lá, busco saber de algumas coisas, ou então busco me infiltrar nessa questão de saúde pública, eu vejo que, tipo assim, cada um por si, Deus por todos. É um sentimento que eu vejo de não ter essa articulação toda. Eu tô errado em pensar assim, ou me sentir isso? Não, eu acho que é uma sensação bem comum aos trabalhadores e para mim tem muito a ver com isso que eu fui falando mesmo, assim, falta de RH, de alguma forma você, né, o profissional, e acho que todo mundo que trabalhou em CAPS já se viu tão atolado com as próprias demandas dos pacientes que é difícil isso, até você comparecer numa reunião, por mais importante que ela seja, enfim, de trocar com um colega ou de, por exemplo, ir sei lá, pegar uma tarde e fazer uma ação numa escola, fazer uma ação no serviço de convivência lá no território, entendeu? Que seria o nosso trabalho também, né? Que seria um exemplo, vamos dizer, em ato do que é o trabalho em rede, né? Uhum. Mas com excesso de demanda, isso fica muito mais difícil de ser feito. Sim. Entre outras coisas. Exato. É o sentimento que eu vejo, tipo, e aí muito pelo acúmulo, né? O acúmulo de tarefas, de demandas que vem que, sei lá, tipo, é meio que é mais apagar um incêndio do que tratar a faísca que causa o incêndio, né? Sim. É tanta demanda, é o que eu sinto também, é outro sentimento que eu tenho, eu vendo o pessoal que trabalha no CAPS, tal, saúde pública, é toda hora apagando incêndio, não dá pra, tipo, acabou o incêndio, gente, vamos ver então onde é que, sei lá, qual que é a tomada que tá dando curto, né? Onde é o fio que tá desencapado. Sim. Não dá tempo. Acho que o que você fala é talvez até a questão da falta de contingente pra atender essa galera e ter essa articulação mais, como diria o pessoal do RH, mais de organizacional. Tipo, vamos entender quem são, quantos são, quais são, e ajustar ali. Esse aqui é o pessoal do AD, esse aqui é o pessoal do IJ, esse aqui é dali, daqui e tudo mais. Acho que falta isso, né? Pela falta de contingente. Sim, com certeza. Né? Então, meu sentimento é válido? Sim, faz sentido, de acordo com a experiência. Sim, menos mal. Então estou certo no meu sentimento, menos mal. Você falou que o CAPS ele surge com a ideia de tratar essa questão de a luta antimanicomial, etc. Eu sei que não está nas minhas perguntas, mas você conseguiria pincelar o que foi a luta antimanicomial?
Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar o que é a luta antimanicomial. Ainda é. Ainda é, porque naquele momento tratava-se de fechar os hospitais e criar serviços que atendessem aquelas pessoas que estavam lá morando. Né, na verdade, e grandes exemplos, né? O Hospital Juliano Moreira, o Juqueri, entre outros, né? Enfim. Então, acho que a preocupação naquela época era isso, de alguma forma. E tinha muito a ver, na verdade, com direitos humanos mesmo. Né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à convivência comunitária, o direito à convivência familiar, inclusive, né? E o direito a estar na cidade, a estar na vida, enfim. E aí os CAPs são criados como serviços substitutivos, né? Eles deveriam atender toda essa população e que eles voltassem para casa, ou albergues, ou enfim, qualquer que fosse o lugar, na verdade. E, enfim, a luta por que eu acho que ela na verdade? Porque hoje a gente tem outras coisas que ameaçam a existência e a continuidade de serviços do SUS, o desinvestimento, enfim, estou sendo repetitiva, mas de fato, para mim sempre é importante falar isso. Sim. É um deles, na verdade, e eu acho que um outro ponto que hoje em dia tem se falado muito é, de alguma forma, o financiamento governamental de comunidades terapêuticas de cunho religioso, né, que se propõe a tratar questões de álcool e drogas, na verdade, mas não são serviços, né, e na verdade grande parte deles não oferecem tratamentos. Oferecem outras coisas, né? Na verdade, acabam deixando pacientes em situações muito complicadas e acabam funcionando nessa lógica manicomial mesmo, porque, enfim, a qualquer custo e sem necessariamente haver necessidade, tira a pessoa do convívio familiar, do convívio comunitário, enfim. É a mesma lógica do manicômio, só que agora com um outro nome, vamos dizer assim, né? Sim. Sim, seriam os ditos, qual o nome que o pessoal dá? Qual o nome? Não vou lembrar, mas sim, enfim, é parecido, mas com outros nomes e com outras intenções. São velhas ideias com novas roupagens, né? Sim. É o que a gente pensa, assim. A ideia manicomial de que é isso. O louco não tem acesso, não deveria ter acesso e direito a estar no mundo da forma que é. E a gente vai, de alguma forma, enclausurando essa forma de existir. Enfim, naquele momento era muito evidente que isso era no hospital, mas hoje em dia a gente... Enfim, existem formas mais sutis, né? Mais modernas. Mais neoliberais, inclusive, neoliberais, né? De se fazer isso. Sim, entendi. Então, a luta antimanicomial ainda existe. Sim. Mas, por exemplo, quando foi o start de tudo isso? Até, enfim, fuçando aqui na minha memória, até onde eu saiba, na verdade, é quando alguns trabalhadores se reúnem e eles, né, entram nesses hospitais psiquiátricos, inclusive um bem famoso nesse sentido foi o Hospital Anchieta, em Santos. Esse foi. Eles averigam as situações, enfim, de que as pessoas estavam lá à deriva, né? E acho que, em termos de marco histórico, é quando esses hospitais são fechados, sim, enfim, derrubam os muros, né? E os pacientes são tirados de lá. Sim, tem até um episódio que o pessoal foge para imigrantes, né? Tem um episódio desse. Eu lembro da faculdade que a professora contou. Esse acho que foi bem, bem marcante mesmo, assim. Foi verdade. Simbólico. Sim. E agora vamos lá. Quem deve procurar o CAPS? Como é que eu preciso ir para o CAPS? Onde eu procuro? Como eu procuro? Quem é que deveria ir para o CAPS e qual situação? Tá. O CAPS ele é um serviço porta aberta, né? Então ele tem, todos os CAPS têm acolhimentos que funcionam, no geral, segunda a sexta, né? O dia todo, tem sempre uma equipe ou uma pessoa ali de plantão. Mas a ideia, é isso que eu falei, a ideia seria que o CAPS ficasse com os casos mais graves, né? Com pessoas, de alguma forma, em crise ou que estão num sofrimento mental tão intenso que isso traz um prejuízo global, né? Você até tinha perguntado o que é um transtorno mental grave ou não. É menos pelo transtorno, menos pelo diagnóstico em si, mas pro tanto de prejuízo que ele causa na vida daquela pessoa. Né? Então, se você for pensar, enfim, acho que pensar diferentes entre crianças e adultos, adolescentes, mas assim, capacidade de estudar, capacidade de trabalhar, capacidade de socializar, enfim, capacidade, assim, como, por exemplo, uma criança muito, muito, muito agitada, né? Enfim, ela tá tendo uma dificuldade de estar no mundo, vamos dizer assim. Isso é um índice, vamos dizer, de prejuízo global. E a gente avalia aquilo a partir da faixa etária, enfim, né? Certo. Então tem menos a ver com o diagnóstico, depressão, ansiedade, enfim, mais com o quanto aquilo tá afetando a vida daquela pessoa. Tá. Então eu deveria procurar um CAPS quando eu entender que o que eu estou passando, ele tem me dado tanto prejuízo mental e aí sim eu entendo que eu tenho que ir para lá. Isso, Na verdade, a ideia do sistema, entendendo que o CAPS é isso, é do que eu falei, ele é um ponto dentro da rede, é que ele não fosse
o primeiro a ser acessado. O ideal seria que as pessoas passassem sempre por uma avaliação dentro da unidade básica de saúde, com a equipe de saúde mental, e a equipe de saúde mental, até na própria conversa com o CAPS, entendesse, esse é um caso que eu acho que está mais agravado, ele precisa de uma atenção mais integral, porque o CAPS tem uma equipe especializada e com maior quantidade de profissionais e maior diversidade, e com uma estrutura que funciona mais pronta para atendimentos na questão da crise psíquica. Perfeito. Então, se a pessoa precisa de um atendimento, um acolhimento maior, mais imediato, o CAPS é um serviço mais indicado, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, se o risco dela é muito alto, vamos pensar em risco de suicídio, vamos dizer assim, Sim. também o CAPS em si não dá conta. E ela deveria, por exemplo, ir para um pronto-socorro psiquiátrico. Sim. E às vezes é necessário uma observação ou até uma internação. E aí depois... Isso. Fica um tempo mínimo, sai de lá e vai para o tratamento comunitário mesmo. Sim. Acho que é bom a gente elucidar isso ainda mais. Por exemplo, qual é o caminho que eu devo seguir para eu ir para o CAPS ou para o outro CAPS AD ou CAPS IJ? Qual que é o caminho? Por exemplo, estou com um transtorno mental. Não necessariamente, assim, eu não sei se é grave ou não. Vamos supor que eu sou, sei lá, não sei de nada. E a pessoa que está sofrendo, realmente ela não tem obrigação de saber de nada. Exato. Mas é isso, o que faria o sistema funcionar bem seria sempre procurar a unidade básica de saúde de sua referência, conversar provavelmente com o enfermeiro ou enfermeira do acolhimento, contar a sua situação e ele pensar junto com a equipe um projeto para você, que poderia ser atendido na UBS, poderia ser ir para o CAPS. Às vezes, da própria UBS, eles chamam a ambulância e a pessoa vai para o hospital. Né? Tá. Então, começa pela UBS. No mundo ideal, começa lá. Tá. Sim, o que eu gostaria. O que você gostaria. O que eu gostaria, Mas assim, pensando assim, é isso. Para onde um usuário deveria ir trazer qualquer queixa de saúde dele, é na unidade básica de saúde. Sim. Mas é interessante isso, porque as pessoas, como eu falei, não têm essa noção. O CAPS, que não era para ser necessariamente a referência, e sim o RAPS, acaba não sendo essa... O RAPS não acaba não sendo essa referência, acaba sendo o CAPS por falarmos mais do que outros, né? Aí tem toda a questão que a gente já falou, problemática que já existe. E por ser um serviço, é isso, porta aberta, bem ou mal ali, tem sempre um acolhimento direcionado. Alguém, né? Isso, exatamente. Tem alguém direcionado para te escutar se você estiver com uma queixa. Sim, perfeito. Então a pessoa vai lá e, obviamente, vai ser ouvida, vai ser entendida e tudo mais. Só que o ideal seria, estou passando, sei lá, tenho uma crise de ansiedade, descobri isso, ou então eu não sei o que é isso, mas vamos supor que eu soubesse. Vou para lá. Chegando lá na UBS, entende-se os profissionais, olha, eu acho que o melhor caminho é isso. Então, vou ligar para algum profissional da psicologia para me dizer, então, se alguém estiver lá, orientar um psiquiatra, talvez, um médico e tal. Beleza, entendido isso, a depender do nível, vamos supor que é o nível leve para moderado, sei lá. Onde ele vai? Ele poderia ser atendido em terapia, por exemplo, dentro da unidade básica. Perfeito. Se ele precisasse, por exemplo, de uma medicação que não é uma medicação especializada em psiquiatria, por exemplo, antidepressivos, ele pode ser medicado pela própria unidade básica de saúde. E vamos supor agora, então, vamos levando os níveis. Ele tem essa necessidade, então, de tomar um medicamento psiquiátrico, de fazer uso do medicamento psiquiátrico. O que acontece? Ele vai para onde? Aí, no geral, faz mais sentido ele ir ao CAPS mesmo. Por ser um serviço especializado. Sim. E para o psiquiatra ter um domínio de certos remédios que o médico clínico geral normalmente não tem. Pensando que não são todas as unidades básicas de saúde que têm psiquiatra. Deveriam ter. Sim. Algumas têm, hoje em dia menos, porque tem tido, né, uma saída dos psiquiatras do SUS também. Um desinvestimento. Sim, também. Mas acho que com algumas áreas tem mais uma questão, assim, econômica mesmo, né? Não tem compensado financeiramente para eles estarem no SUS. Sim. Porque a pandemia, de alguma forma, deu um boom nas questões de saúde mental. Demais, né? E elevou muito a demanda dos consultórios. Então, não sei se você teve a oportunidade de tentar encaminhar um paciente para o psiquiatra. Por vezes é difícil, os caras estão com a agenda muito cheia, tudo. Sim. Então, esses profissionais, e por cansaço, em função de várias outras coisas, incluindo desinvestimento, têm saído maciçamente do serviço do SUS mesmo. Especialmente em municípios que não pagam tão bem. Vamos juntos. O que são... agora, assim, vamos pensar que eu estou indo lá para a UBS e tal, no intuito de ser atendido porque eu tenho um transtorno mental, mas eu não sei que eu tenho. O que é um transtorno mental, uma doença mental, para que a pessoa se, entre aspas, se classifique como tal e busque ajuda? Tá. Vou ler a definição que eu encontrei do
do DSM, que é um dos manuais diagnósticos, né? Sim, é o que a gente usa, né, geralmente. Vamos lá, então. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, regulação da emoção ou comportamento de um indivíduo, refletindo uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Perfeito. Perfeito. É o que dizer. Então, é isso. É isso, mas é isso. A pessoa que está sofrendo, ela não tem nenhuma obrigação de saber disso. Sim, Mas de alguma forma isso tem a ver com o recorte que os serviços vão dando, né? Uhum. É porque que eu pedi para você me dizer isso nesse podcast? Porque muitas das vezes, por conta do preconceito, estigma, etc., acho que isso me acendeu ainda mais quando o Guilherme veio aqui. Por conta de tudo isso, as pessoas ficam naquela de, tipo... eu tenho transtorno mental. Qual o problema, sabe? Tipo, esse ponto. Qual o problema? As pessoas ficam muito naquela, tipo... eu tenho ansiedade. Porque a ansiedade é comum falar que é ansiedade. Sim. E não entende que a ansiedade também é um transtorno mental. E aí ela fica naquela, tipo... O que é, o que não é? Então, por isso que talvez entre essa necessidade, essa importância de falar. Sim. Né? Porque senão fica muito naquela ideia de, tipo... E aí, o que é, o que não é? É que, por exemplo, nem toda ansiedade é um transtorno Sim. mental. Por exemplo, você vai casar. E aí você tem uma ansiedade, dá um friozinho na barriga e fala, pô, vou casar amanhã, né? De alguma forma, o que seria um transtorno ansioso, de alguma forma que o seu corpo, ele demonstra, né, enfim, sinais de ansiedade em situações deslocadas, no geral, do que seria o esperado até para sua própria pessoa. Isso precisa ter uma persistência, então, assim, que os sintomas tenham, no mínimo, sei lá, 6 meses, enfim, existem classificações diferentes e que isso te traga prejuízos. Por exemplo, sei lá, fico tão ansioso que não consigo sair de casa, né? Enfim, chego no trabalho e passo mal, enfim. Aí a questão tem que ter uma persistência nos sintomas, né? De alguma forma. Isso trazer um prejuízo e ser descontextualizado mesmo, né? Sim, sim. Até uma forma... Eu uso uma forma clara para os pacientes para identificar ou não a ansiedade. Eu falo, a ansiedade boa e a ruim. A ansiedade do casamento. A boa, tipo, você acaba fazendo barriga e tal. A ruim é como, por exemplo, se você não consegue casar. Né? O que tá acontecendo aí? Que você não consegue sair da sua casa para casar, né? Por exemplo, sim, exatamente, Aí entra essa questão de um transtorno, né? Isso é prejudicial, né? Isso, Eu tento trazer mais, desse jeito mais fácil, porque... Aí eles começam a entender o que é e o que não é. Obviamente, a ansiedade é uma emoção. Mas aí vem também o transtorno quando se torna prejudicial. Mas acho que você tocou, pra mim, enquanto psicanalista, é muito importante, porque eu acho que as pessoas, de alguma forma, têm psicopatologizado coisas que são da ordem da vida mesmo. Então, é muito comum os adolescentes fazerem isso. Eu tô deprimido, tô ansioso. Né? É muito mais fácil eles se contarem desse jeito do que dizerem, eu fiquei triste por tal coisa. Né? De alguma forma, o fenômeno já é lido na chave da doença mesmo. Isso cria um rótulo identitário que, ao meu ver, não cai muito bem, principalmente nessa fase da adolescência. Tenho pensado, tenho escrito bastante sobre isso, na verdade, né? E a depender de como a coisa é conduzida mesmo, o lugar do diagnóstico assume essa cola identitária. É difícil até para a pessoa entrar em contato com o que realmente está acontecendo em termos de sentimentos, de emoções, de afetos. Analisar, eu tô deprimido. Aí ele taxa, a pessoa se auto-taxa como deprimido e é isso aí. Né? Não deveria ser assim. Então, e também assim, hoje a gente tem um alargamento do acesso à informação por meio da internet, mas nem toda... Né? Enfim, nem toda informação a gente sabe que é confiável também, né? E eu acho que, diferente, por exemplo, talvez lá dos anos 70 e 80, eu acho que existe um estigma em relação à saúde mental, mas eu acho que ele tem mudado um pouco, principalmente entre essa geração Z, na verdade, né? Eu acho que ele não tem, de alguma forma, vergonha ou receio de dizer que estão na terapia, que estão passando no psiquiatra, ou que se cortam, ou que estão ansiosos, ou que estão deprimidos, né? Para mim, isso vem ganhando um outro lugar, que de alguma forma também colabora para eles se lerem e se contarem a partir desse lugar mesmo, do transtorno e não de si mesmos. Sim. Você falando disso, eu percebo que eles até sentem, não orgulho, mas eles não... A vergonha realmente não existe, mas eles, tipo, falam, sei lá, às vezes até para tampar alguma coisa que existe ali, sem ao menos entender, né, o que está realmente acontecendo com eles. E eles vão lá e, tô deprimido, então, sei lá, tenho ideações, suicida, tal, etc. E não que não seja, nós temos que validar. Sim, validar o sofrimento, não necessariamente a doença. Perfeito, perfeito. Validar o sofrimento, não a doença. Mas o que realmente é? E aí... Pelo excesso de informação, antigamente era pela falta. Isso, agora é pelo excesso. É o lado B, vamos dizer, né? O lado B da fita. E aí, eles vêm com isso excessivamente a ponto de não quererem se entender, então não se entenderem. Mesmo fazendo terapia e tal, se prendem naquela ideia de que tem depressão
E se você tá, às vezes, vamos supor que você, como analista, percebe que não é uma depressão, mas você fala que não é, ele vai, talvez, o psicólogo é ruim, não viu minha depressão, né? Não se entende isso. A minha leitura, que eu inclusive escrevi sobre isso na minha monografia da formação em psicanálise, é que certos diagnósticos viraram tribos. Igual emo, clubber, sim, né, skatista, roqueiro, gótico, enfim, né, o deprimido, ansioso, borderline, enfim. Só que tem algumas tribos que elas são mais favoráveis a alguns aspectos do desenvolvimento do que outras. Essas outras aí que eu citei, eu acho que elas são mais favoráveis, porque elas também, de alguma forma, te colocam no convívio e te põem em relação com o outro, né? O diagnóstico de forma... É isso. Talvez existam exceções. Tô esperando vê-las um dia, mas assim, de forma geral, como o diagnóstico ele coloca na chave do transtorno/doença, é uma coisa que coloca a questão muito em si mesmada naquela pessoa, né? Então é difícil, de alguma forma, até fazer algum tipo de ligação mais genuína ali com o outro, né? Sim. E eu acho que isso, na prática, não favorece coisas interessantes, assim. E acho que pra mim isso é muito importante pensar isso na faixa da adolescência mesmo. Pra mim, você falou algo muito, muito bom, que é exatamente isso. O transtorno mental virou o clube. Virou o clube dos deprimidos, o clube dos borderline, o clube dos ansiosos, o clube do, sei lá, N coisas, N transtornos que eles podem, sei lá, se classificar. E eu não sei nem o que pensar sobre mais, porque realmente é isso, tipo, o quanto que isso... Ajuda, favorece. Favorece. A gente pensa assim, pô, que legal, eles estão tentando buscar saúde mental, ou estão se identificando com uns problemas, tal, para que possam tratar, mas será que é isso mesmo? Será que não é uma desculpa? Ou uma... Eu tô ruim de achar a palavra hoje, mas... Algo que tampe. Algo que tampe o que realmente é. Né? Sim. É difícil ficar pensando, porque é muito ali, né? Talvez tenha um aspecto que eu vejo, mas não tanto em relação aos adolescentes. Por exemplo, alguns grupos de pais, vamos dizer, né? Enfim, que se reuniram em função de diagnósticos aí ao longo da história e reivindicaram direitos para portadores de transtornos mentais, por exemplo, enfim. Eu acho que isso pode ser interessante, mas é porque isso, de alguma forma, é a união por meio do diagnóstico, aquele laço, mas que ele tem um efeito de grupo e um efeito político. Inclusive, é um efeito de reivindicação. Aí eu acho que pode trazer coisas interessantes, sabe? Sim, mas aí eu vou entrar em outro ponto, mas ainda dentro dessa questão dos pais. Eu atendo hoje 3 professoras, cada uma em um nível de ensino e tipo de escola diferente, particulares e privadas. Eu vou pegar o das privadas. Muitos pais estão usando do CID, da doença, do transtorno do aluno, para reivindicar coisas e que até o próprio professor percebe que não é um transtorno. Às vezes, por exemplo, a criança ela está hiperativa. Não é. Ela está hiperativa e aí o pai entende que aquilo é hiperativismo e aí vai lá no médico psiquiatra, rotula ele com aquilo. Para quê? Para que ele se exima da responsabilidade de tratar aquela hiperatividade temporária, momentânea da criança. E joga para a escola. Eu vejo muito isso. Sim. Vindo dos próprios pacientes que trazem essa questão de, poxa, é só dar atenção. É só, assim, tô sendo bem simples no que eu tô falando. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Você entendeu? Tipo, eles estão se eximindo, os pais, alguns, né? Não vou generalizar a galera, mas estão se eximindo do trabalho de cuidar do próprio filho, achando lá um transtorno ali, outro aqui, e às vezes nem é transtorno. Eu trouxe um médico psiquiatra aqui, o Dr. Rafael Brandes, e ele falou dos adolescentes, né, que eles não estão dormindo, ficam na madrugada jogando. Mas claro, quem fica até 4 da manhã, né, no celular não vai dormir mesmo. Exato. Não é insônia, né? Exato, e ele é especialista em sono. E aí ele falta de rotina. Falta de rotina. Chega na escola, não tem foco. Aí julga como TDAH. Claro, não é dormiu. TDAH, caramba. Não dormiu. Exatamente. É isso. Mas isso assim, você tocou em coisas que são o beabá, o arroz com feijão do CAPS infantil. Porque eu acho assim, também teve um alargamento de critérios diagnósticos de alguma forma de transtornos mentais. E às vezes muita coisa cabe onde não é. Vamos dizer assim. E aí eu acho que existem muitos tratamentos, isso infelizmente é muito comum nos convênios. Em modelo fast food, que a pessoa passa numa consulta muito rápida e já recebe um diagnóstico. E às vezes uma criança que apresenta alguns sintomas, vamos dizer, eu acho que no caso do autismo isso é muito comum. Até porque o autismo é o diagnóstico da moda da primeira infância. Né? Então, assim, por exemplo, uma criança, sei lá, não fala e não olha no olho.
vamos dizer, dois sinais aí. E aí, numa consulta de 15, 20 minutos, meia hora, em uma vez, alguém já dá, né, já atribuiu aquele CID à criança e, de fato, tendo CID, as pessoas podem reivindicar os direitos sociais, enfim, né, do F84. Sim. Então, eu acho que tem muito de como essa avaliação é feita, sem considerar outros aspectos do desenvolvimento, sem fazer, de alguma forma, diagnósticos diferenciais com questões neurológicas, com falta de estimulação, né? A gente pegou crianças, por exemplo, na pandemia, que elas só conviveram com os pais. Né? Enfim, não conviveram com outras crianças, não tiveram a grande chance do pico de desenvolvimento da aprendizagem da fala, que ela acontece olhando o adulto, mas ela acontece muito mais olhando outras crianças, na verdade. Enfim, então, coisas que são falta de estimulação, mas até não é nem por responsabilidade de quem estava lá, mas é porque o mundo parou, vamos dizer assim, e tudo que, de alguma forma, era um grande motor de desenvolvimento da criança foi retirado. E eu acho que tem um outro ponto também, que também no CAPS infantil era muito comum, de alguma forma, que é isso, a nossa população tá miserável. Então, de alguma forma, se uma família vê que uma criança tem uma questão, porque normalmente não é tão comum, acontece até, talvez mais no CAPS infantil do que em outros lugares, mas enfim, não é sempre que os pais atribuem uma questão da criança do nada. Normalmente ela tem alguma coisa, no sentido de assim, ela tá apresentando algum comportamento ali disfuncional, disruptivo, ainda que mínimo, né? E se a pessoa pensa, poxa, se meu filho tiver aquele diagnóstico, eu vou ter acesso a um benefício, ou ele vai ter acesso, por exemplo, à gratuidade no ônibus, pensando que a passagem de ônibus é caríssima e que ela, inclusive, propicia o acesso ao serviço de saúde. Né? Então, aí você fica, vamos dizer, né, enfim, aí num certo conflito mesmo, né? Porque, por vezes, é isso, a criança, de fato, não fecharia um diagnóstico, mas tendo aquele diagnóstico, ela teria direitos sociais, acesso a direitos sociais e benefícios muito importantes para o desenvolvimento e tratamento dela a partir da questão que ela apresenta. Esse era uma interrogação muito comum no CAPS infantil, ainda mais, né, tratando de pessoas com dificuldades financeiras muito complexas. Exatamente, perfeito. Você me fez lembrar da época que eu atendia pelo convênio e, assim, todos os pacientes tinham que passar por um médico psiquiatra ou um médico clínico, né? Que prescrevesse a psicoterapia. Exato. Em alguns casos de crianças, tinha alguns médicos mais cuidadosos que colocavam lá suspeita de F84. Suspeita de... Parece pouco, mas já muda bastante, né? Exato. Você percebe que o cara teve um cuidado para quê? É suspeita. Ele encaminhou para quê? Para fazer avaliação. Para fazer avaliação, tá? Obviamente não tinha, assim, tinha uma avaliação de nossos psicólogos lá, mas não era, por exemplo, um neuropsicólogo ou então uma avaliação neurológica ali. Obviamente que não. De lá nós também encaminhávamos, porque no convênio você não vai ter isso, até porque custa caro, né? Uma avaliação psicológica referente a entender o diagnóstico da criança. Então, por exemplo, fazia-se isso. Mas aí você percebe que tinha esse cuidado. Suspeita de F84. Porém, entretanto, todavia, vinha outros tipo, toma lá, F84. Já vinha um autista. Nascia um autista ali. Às vezes nem era. E por que que percebia que talvez não fosse? Porque nós tínhamos lá uma equipe multiprofissional. Tinha TO, tinha psico, tinha fono, tinha... não lembro mais, mas tinha esse pessoal aqui. E aí nós tínhamos espaço para cuidar daquelas crianças que vinham com o diagnóstico ou suspeita de autismo. E aí se colocava lá, óbvio, gente, pelo amor de Deus, tem os graus de intervenção. Tem, sim, que 1, 2, 3, tem. Um mais leve, outro mais tal, etc. Mas percebia-se, por conta da experiência que nós tínhamos, que aquela criança só precisava de alguns ajustes no social dela e tudo ficava bem. Mas não. Pais ansiosos, médicos lidando ali com rotulando direto, e se bobear, se a gente não ficasse atento, nós também já íamos, também vai lá, chancelar, você também é também é um transtornado mental, e às vezes não era, entendeu? A gente brinca, né, entre aspas, porque muitas aspas talvez, que às vezes a pessoa, tipo, só faltava mais um autocuidado, desculpa, mas a mãe, o pai, só tinha que ter um autocuidado maior, meu Deus do céu, um cuidado maior com aquela criança. Era só isso. A gente fala, poxa, é só um pouquinho de educação aqui, hein? A gente brincava entre nós ali. Porque, às vezes era. Tinha os casos mais que realmente percebíamos, nível 1, nível 2 de intervenção 3, percebíamos, mas outros era isso, né? Esse acelero em querer dar diagnóstico. Depois da pandemia veio um monte. Você, dentro da saúde mental, você viu isso um monte. Eu vi um monte. O que aumentou de atendimento, você falou, não tem a agenda do psiquiatra mais. Sim. É o profissional que mais explodiu, mais bombou, mais ganhou dinheiro talvez depois da pandemia, né? Então é isso. É o que acontece.
Agora vamos entender outra coisa aqui. Quais são os serviços... Vamos melhorar a pergunta. Existem vários CAPs. Sim. Me ajuda a lembrar. CAPs AD, CAPs IJ, CAPs, você falou 1, 2, 3. Mais algum? Não, é por aí. Perfeito. Esses CAPs aqui. E aí tem o RAPS, que é o RAPS central. é a rede. O RAPS é o RAPS central. é tudo, É o guarda-chuvão. Isso, é o guarda-chuva. Aí tem o NASF. Isso. Me ajuda o pessoal a entender não mais a sigla CAPS, mas o conjunto, né? O AD, IJ e tal. O que eles são e o que eles atendem. Tá. 1, 2 e 3 é o que se chamam de modalidade, na verdade. Tem a ver com... Eu não vou saber dizer exatamente, mas a quantidade de habitantes daquele município que justificariam um serviço daquele tamanho. Então, CAPS 1, municípios um pouco menores. CAPS 2, maiores. E CAPS 3, municípios... Eu não vou chutar aqui porque pode ser que eu fale errado, mas enfim, de determinado tamanho, com a diferença de que CAPS 3, eles têm leitos. Em que as pessoas podem, numa situação de crise, mas que não seja digna de uma internação hospitalar, mas elas ficam em acolhimento noturno. Perfeito. Né? Essas 3 modalidades existem dentro dos 3 tipos de CAPS, que é o CAPS adulto, que atende transtorno mental lato sensu, vamos dizer assim, CAPS AD, que atende os transtornos mentais relacionados ao abuso de álcool e outras drogas, e o CAPS infanto-juvenil, que atende os transtornos mentais dentro da faixa etária de 0 a 18 anos incompletos. Certo. Então, seriam até os 18 anos. A rigor, quando faz 18, seria transferido para o CAPS adulto ou não, enfim. Porque tem Mas é infância e adolescência, né? Entendendo que a adolescência, aí, né, enfim, pela classificação etária, termina antes dos 18. Sim, perfeito. Já que você falou por último aí do IJ, você trabalhou nele, explica para mim como foi a sua rotina, como é que é a vida de um psicólogo dentro do CAPS, de um CAPS IJ, e quais eram as principais demandas, tal, etc. Conte-me um pouco. Tá. Vamos lá. O CAPS IJ, ele tem a menor faixa etária dentro dos CAPS. Vamos pensar que é 0 a 18 anos incompletos e todos os outros atendem 18 até morrer, vamos dizer assim. Mas, dado que a gente está tratando de criança e adolescente, ele tem a maior variabilidade de demanda. Mesmo, porque uma criança de 1 ano, você não consegue comparar com a de 3, que você já não espera a mesma coisa que a de 5, que a de 7, né? Então, tem que ser meio que subdividido? Desculpa interromper. Não em termos de equipe, mas a gente pensa 3 clínicas dentro do CAPS infantil. Isso é uma terminologia até usada. A da primeira infância, que seria 0 a 5, 0 a 6, em que é muito prevalente a questão dos atrasos de desenvolvimento, do autismo. A faixa etária mais ali da escolarização, né? 6 a 11, vamos dizer que é mais comum queixas comportamentais, agressividade, a dita hiperatividade, né? E aí a adolescência, onde aparecem muitas questões de ansiedade, de depressão, automutilação, tentativas de suicídio e o uso de substância em padrão abusivo, né? Então essas são vamos dizer, as grandes demandas do CAPS infantil. Eu acho que se eu fosse tentar lembrar mais ou menos o que é que a gente tinha no infantil quando eu saí de lá, acho que mais ou menos metade eram crianças, de alguma forma, do espectro autista. Sério? Teve um aumento? Você sentiu um aumento ou sempre teve? No tempo que você ficou lá? Teve um aumento da procura por isso. Eu não sei se todas as crianças ficaram com a gente, porque a gente sempre faz uma avaliação primeiro para ver se seria o caso de ficar lá ou não, ou se seria uma demanda mais neurológica, que seria em serviços tipo APAE ou reabilitação física, ou se é uma demanda que poderia ser atendida pela unidade básica de saúde, ou seria uma demanda de gravidade, vamos dizer, compatível com o CAPS infanto-juvenil mesmo. Tá. Então eles chegavam até vocês. Depois via se ficavam ou não. Isso vale para todos os CAPS, na verdade. Sempre tem um momento de avaliação inicial mesmo. O que não deveria acontecer, né? Era para ir para o OBS. Era para ir para o OBS. Mas vinha até vocês. Isso, Aí depois chegava lá, via se era... Mas muitas crianças já passaram, e adolescentes passaram por essa avaliação inicial. Ainda assim a gente faz, vamos dizer, uma avaliação daquela equipe ou daquele profissional que tá atendendo. Mas já vem com outra cara, porque já é uma pessoa conhecida, você já conhece um pouco da história, sabe? Sim. Existe um tratamento psicoterapêutico dentro do CAPS ou é só, atender, acolher ali, fazer algo breve e, sei lá, redirecioná-lo para algum outro local? A prioridade do CAPS não é psicoterapia no modelo individual, vamos dizer assim. Acho que dentro de uma rede seria
eu acho que dentro do SUS talvez a questão individual não caiba tanto quanto pela quantidade da demanda, né? Mas a psicoterapia nisso que a gente chama de um modelo ambulatorial, e aí pode ser individual ou em grupo, ela é mais característica da unidade básica de saúde. O CAPS, a gente pensando aí que são pacientes com maior gravidade, eles precisam de ações mais direcionadas ao que a gente chama de atenção psicossocial, que é trabalhar a possibilidade de estar no mundo, vamos dizer assim. E grande parte dos atendimentos são em grupo, e não necessariamente eles são de caráter psicoterapêutico, no sentido de um alívio de uma angústia, vamos dizer assim. E também como a equipe do CAPS ela é multiprofissional, no geral são grupos feitos em dupla. Inclusive, a ideia é sempre que a gente possa, pelo menos era sempre nossa prioridade, tentar misturar as categorias multiprofissionais. Então, não, psicólogo com TO, psicólogo com fono, né, com educador físico, enfim. Então, a ideia é que grande parte das ações, na verdade, fosse feita em conjunto com um profissional de outra área. Isso é uma coisa dos CAPs de forma geral. Pouco do trabalho do profissional do CAPs, ele é privativo da sua área. Sim. Grande parte, parte maciça, são tarefas que são comuns a todas as áreas. Certo. Então, a gente é técnico. Entendi. Técnico do CAPs. Entendi. Então, por exemplo, a ideia aqui é que não exista um atendimento psicoterapêutico individual, tal. Não, isso não acontece, isso é para a UBS. Mas existe na UBS também? Ou... Existe. Na verdade, assim, se você for olhar a portaria do CAPS, tem lá grupos terapêuticos ou grupos psicoterapêuticos, né? Mas a ideia é que, assim, no geral, o paciente que precisa do CAPS, ele não precisa só disso. Ele até pode precisar e se beneficiar disso. Mas, no geral, ou o que deveria ser, é pensar que um transtorno mental grave, ele não afeta só a área emocional, vamos dizer assim. Sim. Então, ele não precisa só de um direcionamento nessa área, ele precisa de um direcionamento em outras também. Então, ele até pode... Enfim, a gente até fazia de alguma forma, enfim, ou grupos de terapia breve, eu acho que cabem melhor. Mas... Grupos. Isso, mas se... Até enfim, para conseguir alcançar toda a demanda. Mas, pelo menos, o meu entendimento sempre foi esse. Isso é muito comum com adolescentes. Se aquele adolescente que está lá, ele só precisa de terapia, ele poderia ir para outro lugar. Ele não precisaria de um serviço que oferece uma intensidade. Mas ele consegue acessar essa psicoterapia de forma gratuita? É esse o ponto, talvez, que a gente vai não ter resposta. Então, é porque isso, dentro de uma redistribuição da RAPS, em algum momento o SUS faz essa diferenciação. Até havia ambulatórios de psicoterapia, ou serviços, eu vou esquecer o nome, mas tinha um aqui no CECI, na verdade, ambulatório de especialidade, que tinha especialidades médicas e não médicas, e não era um serviço da atenção primária, era um serviço da atenção secundária, na verdade. Mas isso, de alguma forma, foi um pouco extinto, né? E aí as UBS teriam que ficar com essa demanda, mas, de fato, já tem um zilhão de outras demandas e tem muita dificuldade de absorver. Sim. Né? Uma outra possibilidade que, por um outro lado, eu acho... ela não compõe o SUS de forma direta. Aliás, não compõe o SUS de forma nenhuma, mas que eu não acho desinteressante em muitos casos, são as clínicas de escola. Sim, né? Ajuda bastante. Principalmente em casos de criança mesmo, que pela minha experiência acabavam sendo priorizados, né, em clínica e escola. É uma outra forma das pessoas acessarem cuidado, enfim, psicoterapêutico gratuitamente. Sim. Assim, você falando, eu entendo que caberia um maior atendimento, uma maior atenção para que essas pessoas recebessem o cuidado. E eu não vou repetir a palavra, mas sim o desinvestimento, né? Mas se tiver, a partir de, vamos supor, hoje, vamos investir X bilhão na saúde mental. Sonho. Seria, aconteceria lindamente, aparentemente, né? O RAP seria realmente a rede forte, que teria ali pessoas para isso e jogaria, entre aspas, colocariam profissionais ali diretos para que atendessem. Então, realmente, na UBS teria... Mais psicólogos, mais fonoaudiólogos, por exemplo, para pegar essas demandas de infância. E aí atenderiam, né? Obviamente, ainda se existiriam filas de espera, mas já teriam atendimento. Sim. Né? Eu fico besta com isso, porque aí talvez a gente vai entrar na política e tal, etc. Mas quanto dinheiro desviado ele poderia ter entrado ali? Poxa, só puxar um pouquinho. Desvia pra esse lado de cá. Sim. Né? Pra saúde mental, né? Com certeza. É duro pensar que às vezes é só fazer uma força e puxar pra cá, gente. Vamos lá pra cá. Mas acho que falta muito aí, também vou entrar na questão mais política,
faltam muitos representantes da saúde mental na política, né? Sim, e aí sim. talvez é o maior problema. Agora esse governo agora retomou eu não sei se chama de secretaria, eu acho que não, mas enfim, retomou uma liderança específica da saúde mental. Vamos né, ver isso funcionar agora. Isso, exatamente. Isso. Mas um exemplo muito claro é esse dinheiro que ele está sendo, principalmente do governo do estado de São Paulo, que ele está indo para as comunidades terapêuticas, era dinheiro que era para estar indo para os CAPs. O dinheiro estava lá. Sim. Ele só não foi para onde devia, né? Para o serviço que compõe a rede e faz o atendimento via SUS, né? Sim. Eu entendo como um desvio. Sim. Porque ele não foi para onde ele deveria ir, né? Na verdade. Foi desvio, sim. Perfeito. Como funciona? Você falou aqui de como funciona um pouco o CAPS na rotina do psicólogo. Você falou que trabalha às vezes com fono, com teórico, com ofício e tal, etc. Basicamente é isso ou tem mais coisas que um psicólogo aplica, realiza dentro de um CAPS? Acho que vou elencar o que seriam algumas atividades comuns. Perfeito. Primeiro, acolhimento de porta aberta, né? Você, no geral, é o plantonista do dia e você fica designado para atender quem está passando lá a primeira vez. Certo. E aí rola de tudo. De tudo. É de igual, tudo. Igual convênio, só que convênio paga. Isso, exatamente. Rola de tudo. Tem gente que é isso, tá lá, você já me manda para o hospital, tem gente que vai passar por avaliação, tem gente que você já entendeu que precisa de outra coisa. N possibilidades, vamos dizer assim. A gente tem, é muito comum nos CAPs, isso em todos os CAPs, né? Uma atividade que se chama de convivência ou ambiência, que é pra galera que tá mais em crise, enfim. E aí, por exemplo, crianças ou adolescentes que estavam em acolhimento noturno ou em acolhimento diurno, que iam pra passar o dia todo, que estão em situações mais delicadas, de risco psicossocial, enfim, né? Risco de suicídio. Então, também era uma outra equipe, no geral, designada pra fazer atividades, assim, pra pensar jeitos daquela pessoa estar com mais tranquilidade no mundo, vamos dizer assim. No geral, não são grupos direcionados. E eles tomam um turno todo, então é o período da manhã e o período da tarde. Sim. Na verdade, no geral, era uma equipe que fazia isso. Pensando a galerinha que estava lá, a galerinha da crise, vamos dizer assim. Aí, uma coisa bem importante que se faz no CAP são os matriciamentos, que são os encontros, não só os encontros, né, mas são ações de apoio às unidades básicas de saúde, na verdade. Então, a gente discute os casos, essas reuniões são sempre mensais. Todos os CAPs fazem isso, o infantil, o adulto e o AD. Discutir os casos de alguma forma, auxiliar o BS a pensar, enfim, para onde esses casos iriam em termos de rede, e também ajudá-los a se apropriar dessa demanda de saúde mental. Então, a gente faz atendimento na UBS junto com o enfermeiro, o pediatra, o médico clínico, ou o próprio psicólogo de lá, enfim, tudo que são ações em conjunto mesmo. Até nisso que eu fui te falando, né, que seria fortalecer a rede. Isso é uma parte bem importante. E aí, o carro-chefe do CAPS são grupos. E aí, cabe muitos tipos de grupo. E pensando no infanto-juvenil, 0 a 18. Então, tem grupos de vários tipos. Grupos de estimulação com crianças pequenas. Enfim, no geral do espectro autista que não falam. Enfim, então, é um grupo mais lúdico. Se você for pegar a galerinha da escolarização, você vai trabalhar mais com jogo, mas enfim, mais de uma outra forma. Ou grupos de adolescentes, que no geral são grupos mais verbais. Grupos de saída, grupos de esporte, grupo de música. Enfim, varia muito conforme a desenvoltura e a aptidão do profissional que está lá. Na minha opinião, mais do que a categoria profissional, inclusive. Bastante reunião de equipe, passagem de plantão, ações de apoio a outros serviços da rede, então às vezes a gente ia ajudar, enfim, dar formação, de alguma forma falar sobre temas, falar sobre suicídio, falar sobre autismo, enfim, pontos da rede de serviços. Que mais? Avaliação individual mesmo, que é nesse sentido de pensar se o melhor lugar para aquela criança ou para aquele adolescente é lá ou não. Atendimento familiar, anamnese com a família também nesse primeiro momento. Sim. Bastante coisa. Aí tem, enfim, aí tem alguns espaços mais específicos. No geral, por exemplo, das consultas médicas, né? Que aí, enfim, acho que tem uma certa especificidade até da condução da questão medicamentosa mesmo, né? Sim. Entendi. Uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você vivenciando o CAPS e tudo mais, e tendo esse tempo todo lá, o que você melhoraria no CAPS? Tá. Whatever, assim, qualquer coisa. Mas que tivesse na minha alçada enquanto profissional, ou posso pensar assim no mundo de Bob? Vamos pensar no mundo de Bob, que acho que fica mais interessante. Tá. Pensando no mundo de Bob é isso. O dinheiro vem e a gente consegue contratar mais profissionais. Eu acho que uma coisa que impacta muito dentro de um CAPS é espaço físico, né? Não dá para você colocar CAPS num prédio, por exemplo, ou no espaço que não tenha
acessibilidade, vamos dizer assim, ou que não tenha o mínimo de um contato mesmo entre as próprias pessoas. Como a ideia é que não sejam priorizados atendimentos individuais, não adianta você ter um espaço enorme cheio de salinhas pequenas. Então tem que ter espaços de grupo, né? Enfim, para os CAPs que tem leito, um espaço adequado para as pessoas que vão dormir lá, e as pessoas vão dormir, elas vão comer, elas vão tomar banho, enfim, essa coisa do espaço físico para mim sempre é muito importante. Tem um pouco a ver com dinheiro, mas não somente também, né? Porque às vezes, enfim, arrumam-se casas e alugam-se casas. Às vezes é só a escolha que é errada, né? Do ambiente. Exatamente. Mas eu acho que muito que ajudaria nos CAPs, na verdade, seria também investir mais em saúde mental nesses outros pontos, principalmente nas unidades básicas de saúde, porque tem um papel preventivo. Se eles conseguem abraçar os casos enquanto eles ainda não estão graves, a tendência é que eles não se agravem. Não vira gargalo lá no CAPs. Isso, exatamente. Tipo, opa, isso aqui é algo simples, então nem vai pra lá. Fica aqui mesmo. E aí cuida aqui, e aí, enfim, a ideia, né, isso aí no mundo de Bob é que isso não se agrave e não decorra numa crise. O que não impede, porque a vida chama às vezes, né, da pior forma possível. A gente também não está sendo determinista, né, mas em termos de saúde pública, qualquer investimento em prevenção é sempre o mais eficaz. Ele é o mais barato, se você for pensar, porque você atua, né, com tecnologias mais baratas antes do problema tá gravemente instalado. E você, né, desafoga serviços de alta complexidade, inclusive hospitalar, né? Se for pensar, uma internação é cara. Cara pra caramba. A gente tem que ficar feliz que tem o SUS. Eu fico toda vez que o pessoal reclama do SUS, eu lembro de outros países que não é gratuita a saúde pública. E como as pessoas ficaram, por exemplo, na pandemia, né, de Covid, enfim. Nossa, outro dia eu vi, passando no feed do meu Instagram, uma moça que é... Não, mentira, não foi uma moça, foi um cara que ele foi no mercado, roubou, sei lá, uma besteirinha pra ser preso, pra tratar o problema de saúde que ele tinha. Ele tinha um problema X, ele sabia que ele tinha dinheiro pra pagar, ele resolveu roubar essa xícara. Foi preso, e aí o sistema penitenciário dos Estados Unidos, eles têm que arcar com a doença do preso. Sim. E aí foi o que ele escolheu. Vou ser preso para ser tratada. Tá. Por acaso, essa foi uma pergunta que eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, eu estudei psicologia forense. Legal. Né? E eu lembro que a minha professora explicou assim, né? A Constituição americana parte do pressuposto que se você trabalha, você consegue pagar. Então, se você consegue pagar, você que pague. Sim, é isso. Basicamente isso. E aí, o que acontece? A pessoa presa, ela é imediatamente retirada do direito de trabalhar. Então, nesse caso, seria o único caso que o Estado realmente precisaria arcar. Porque o pressuposto de que ela pode trabalhar para se bancar já está nulo. Exato. E aí a pessoa tem acesso a tratamento de saúde e tudo. E ela falou que essa ideia era isso. Aí a pessoa entrava no sistema penitenciário e tinha acesso a psicólogo, a psiquiatra. Tudo. Mas eu já vi isso aqui no Brasil também. Uma vez, um trabalho que eu fui fazer, se não me engano, no interior do Espírito Santo... Um cara passou lá, a gente fez uma ação de saúde, né? Enfim, ele passou no plantão, não foi comigo que ele passou, ele foi atendido por uma aluna, e ele falou um pouco isso, do tipo assim, ele não falou que ele, enfim, fez algo para ser preso para ter acesso, mas ele falou, olha, quando eu tava na cadeia, eu tinha um psicólogo, eu fazia esporte, eu tinha, enfim, consegui fazer cursos, enfim, ele tinha, nesse sentido, ele tinha uma tristeza da saída. Ele só não tinha liberdade. Ele só não tinha liberdade, mas ele tinha coisas que ele gostaria muito, né? Então ele procurou o plantão psicológico, assim, sim. Né? Olha que interessante. Que ironia do destino. Exato, às vezes por isso que a gente tem que priorizar essa questão de saúde mental aqui, por mais que ainda seja precária e falte contingente, falte dinheiro, porque, por exemplo, a internação é muito cara. Eu sei que eu desviei o assunto aqui, mas pra você ver, o cara lá foi, vou roubar um pacote de bolacha pra ser preso e receber tudo que eu preciso receber. Então, gente, nós não precisamos ser presos ainda. Eu sei que é mais difícil, talvez você tenha que insistir um pouco mais pra você ter acesso à saúde mental, ou então a saúde de forma geral no aspecto público, mas ainda assim nós temos privilégios que poucas pessoas aí no mundo têm. Tem que pensar assim também. Né? Agora, voltando ao assunto, me conta qual foi o maior desafio que foi enfrentado por você dentro do CAPS. Tipo assim, a situação que você falou, mano, o que eu faço agora? Eu não duvido acho que tem um monte, porque se você ficou lá de plantão, deve ter sido 1000 coisas, mas me conta 1 ou 2 ou 10, sei lá, fica à vontade. Acho que genericamente falando, ter que fazer uma contenção numa criança ou no adolescente, principalmente uma criança, assim, é muito difícil. Às vezes é uma opção importante para ela não se machucar, para ela não machucar os outros, enfim. Sim. Não é um recurso que a gente usa desnecessariamente.
Claro. Né? Prefiro acreditar que não, inclusive. Mas às vezes ele é necessário, mas mesmo quando ele é necessário, é muito dispendioso de um ponto de vista físico, inclusive se é uma criança pequena você faz isso, né? Enfim, grande também, só que precisam de várias pessoas. Né? Uma criança pequena, às vezes você faz sozinho, mas você faz com o seu próprio corpo. Então é dispendioso fisicamente e emocionalmente, porque, né, todas as outras opções se esgotaram, inclusive a palavra. Né? Então, para mim, é sempre muito, muito difícil. E acho que uma outra coisa muito doída é a questão da judicialização da saúde. Né? Então, muitos pedidos aí via promotoria ou via poder judiciário de, principalmente internação, e aí internação que eu digo dentro do próprio CAPS, né? De acolhimento noturno de crianças que não teriam essa necessidade, de forma que isso impede com que crianças e adolescentes que teriam necessidade e demanda para passarem algum tempo no nosso leito não poderiam, porque eles estavam ocupados com crianças que estavam lá meramente por ordem judicial. Sim. E por não serem desejadas, por exemplo, em abrigos. Né, por serem crianças problema, né, muito agitadas, enfim. E crianças que até em algum nível têm uma necessidade de tratamento, mas não necessariamente de ficarem lá. Sim. E como vem por ordem judicial, é muito difícil você mobilizar alguma coisa contra aquilo. E às vezes as crianças ficam 7 meses internadas. Caraca, e aí, isso? É isso, não é um manicômio também? Sim. É uma outra forma de, né? Sim. A revelia da equipe técnica, acho que isso que é importante dizer. Isso é muito comum. Sim. Eu fiquei curioso agora. Por exemplo, ele ficou 7 meses internado. O que ele faz lá? Entra nessas atividades que eu falei, por exemplo, da ambiência e de alguma forma acaba sendo quase manter essas crianças ocupadas, minimamente ativas e tentar prover, enfim, claro, espaços terapêuticos, mas é isso, chega uma hora que você não tem mais o que ofertar de diferente, assim. Então, exato, porque... Até porque o tempo delas lá se esgotou, na verdade, né? Exato, e aí, beleza, ficou lá 7 meses, aí ela volta pro abrigo. Espero que isso aconteça. Bem, você falando assim, eu vejo vários furos. E isso já conversei com pessoas de outros CAPs para além do que eu trabalhei, e isso acontece bastante, assim, em termos da infância mesmo. Sim. Principalmente em relação questões com os abrigos mesmo, né? Sim. Caraca, então... você falando, eu vejo vários furos aí, vários lugares, várias brechas que deveriam ser... Vou te dar um exemplo, por exemplo, uma criança que foi muito submetida à violência intrafamiliar na infância, ela provavelmente vai reproduzir comportamentos violentos, não porque ela tenha um transtorno mental, mas é porque essa foi a linguagem que ela aprendeu a se relacionar, né? A gente consegue ter essa crítica de que isso não é um transtorno, mas muitos serviços da rede não. Sim, né? Já vão taxar ela como delinquente. E como, sei lá, qualquer diagnóstico, enfim, dizer que ela precisa, enfim, ficar internada. E aí... também sem desconsiderar essas variáveis, e medicada, e no geral muito chumbada, né? E desconsiderando variáveis, enfim, da história de vida, da violência do Estado, da violência familiar. Aí você mata o ser humano. O que era para ser um ser humano, talvez, funcional, ele se torna disfuncional a partir dali. Sim, porque você, de alguma forma, já... vai lesando, né? Isso. Vai lesando ele, aí vai se tornar realmente ou um adulto que vai ser problemático, sei lá, voltado à violência, ou vai ser um adulto problemático, sei lá, qualquer outro, um adulto problemático. Pronto. Você meio que... ele não era doente mental, não tinha transtorno mental. Ele não tinha. O que não quer dizer que ele não precisasse de cuidado, né? Porque isso, até para isso não derivar num transtorno, né? É importante que a gente cuide daquela família, cuide do ambiente, né? Vamos dizer assim. Mas talvez ele não tinha, por exemplo, potencial para ter um transtorno. Ele tinha que ser cuidado, sim. Sim, com outro olhar, eu acho que é essa questão. Olhar mais brando, talvez olhar mais empático. Ele não teria essa possibilidade, mas aí ele vai lá e foi conduzido. Um olhar menos patológico também, né? Foi aos poucos chegando, aí virou tudo isso. Olha como as coisas acontecem, né? E é importante, aí me faz pensar na importância, de novo, de termos esse investimento na saúde mental pública, principalmente, né? Poxa vida. Você me fez, assim, eu já tinha algumas concepções sobre o CAPS e sobre a saúde mental pública, mas você deixou isso cada vez mais claro nessa conversa. Que ótimo. Fico feliz por isso. Fico feliz. E eu já estou chegando no final até, né? E geralmente chego no final e peço indicações, peço que o convidado traga alguma ideia, alguma coisa que entenda que foi válido para ele e que caiba também para outras pessoas. Vixe, pior que eu tinha uma listinha de filme até esqueci, mas deixa eu ver se eu gosto, no geral, de indicar filmes, assim. Filmes de adolescência. Vantagens de Ser Invisível. Certo. Gosto bastante. Tem outro que eu gosto que vai pela outra linha. Precisamos Falar sobre o Kevin. Sim, que é de terror, né? Pra mim
Ali é o desenvolvimento do transtorno mental, vamos dizer, ou da psicose. Um que eu acho bem interessante chama Mistérios da Carne, que também acompanha a história de 2 meninos aí, um pouco da infância para a vida adulta, e como a partir de eventos bem traumáticos os dois vão derivando para outras coisas. Tem uma série inglesa que eu gosto muito, é que essa é um pouco difícil de achar, que tem que baixar. Se chama My Mad Fat Diary, que é baseada numa história real de uma menina que fica internada, ela tem um transtorno ansioso, um transtorno alimentar bem importante. E ela conta também das sessões de terapia dela, enfim, na série. Eu sei que tem o livro, que é baseado na história dela mesma. Sim. Eles fizeram a série, vai mostrando a terapia dela tanto individual quanto em grupo, depois da internação. É super interessante, assim, eu gosto bastante, assim. Show. Tá. Você deu a lista aqui. Tinha uma lista, eu tenho uma lista maior, mas esse maior é com certeza maior, mas agora esses que foram os que me vieram. É porque eram bem interessantes também, né? Bem interessantes. Bacana. Gostei. É bom saber de filmes assim, porque às vezes a gente fica muito preso em séries, e não que são ruins, mas às vezes fica muito... Como posso colocar a palavra? Eu tô perdendo as palavras de verdade. Mas enfim. Lembrei um outro filme da Netflix, O Milagre. O Milagre? É um filme recente, que se passa em 1800, sei lá. Pra mim é um filme muito interessante sobre relação terapêutica, assim. Mostra uma criança com uma questão e como ela lida, vamos dizer assim. Sim. E a forma como ela lida, de alguma forma, deriva cuidados diferentes e impacta na vida daquela criança. Eu acho que essa é a lição daquele filme. Bacana. Então, vários filmes aí. Vou pedir depois pra Esther. Esther, coloque a legenda. Cada vez que ela for de um filme, você vai colocar a legenda que ela falou aí. Tá bom? E obrigado. Obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter aceito o convite, por ter se predisposto a estar aqui, a bater um papo, falar desse assunto que pra mim é tão relevante, e eu tava há tempo já querendo trazer alguém assim. E pra você ver, né? São networks. Foi pelo Guilherme, foi pela Fernanda que me trouxe o Guilherme, que trouxe você. E chegou no assunto que eu queria ter trazido, porque, como eu disse, é pouco falado, ou então é só falar do CAPES e nada mais. Então temos que falar mais disso, né? Assim, até pra desconstruir, né? Assim, as pessoas às vezes sabem que existe, não sabem muito o que acontece lá dentro, enfim, né? Ainda um pouco pautado na questão do estigma da loucura mesmo, né? Exato. Talvez algumas pessoas não saibam que existe CAPES infantil, por exemplo, que atende-se criança e adolescente. Sim, CAPES AD. Isso, exatamente. Então é bacana nesse sentido. Sim, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido ou ouvido esse podcast. Se você chegou até aqui, tenho certeza que isso agregou para você, para sua vida. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comenta, compartilha, fique à vontade para isso. E nos vemos no próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço!